Mas Estevão, quando estava para ser apedrejado, ele declarou histórias, ele recitou histórias de Israel. Ele ressuscitou a fé dos que estavam escutando. Tem gente que é tão conectada com o céu que está prestes para morrer e está salvando um monte de gente ao mesmo tempo. Tem gente que não perde a oportunidade para contar do que Deus tem feito. Estevão era um desses homens. E apesar dele não ser o protagonista da história de hoje, o que nós vamos ler foi citado em sua defesa. A partir do versículo 17 do capítulo 7 de Atos. Diz assim: aproximando-se, porém, o tempo da... Irmão, se você vai anotar, já começa anotando agora. A promessa tem um tempo. Não é quando você quer, não é quando ela foi declarada sobre a tua vida, não é quando você teve o sonho, não é quando o profeta profetizou, não é quando você quer, não é quando você está esperando. A promessa tem um tempo. E a Bíblia diz que, aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia a José. A promessa foi feita a Abraão, mas o tempo da promessa se manifestou no Egito, em terra estrangeira, e no tempo de José. Nem tudo que Deus te prometeu vai se cumprir em você. Muita coisa vai se cumprir nos teus filhos. E deixa eu te falar uma coisa, você vai ficar muito mais feliz do que fosse em você. Quando você vê o teu filho nesse altar, você vai ficar muito mais feliz como pai, como mãe, ver teu filho no altar do que se você tivesse. Quando a promessa se manifesta nos teus filhos e nas tuas gerações, você é pleno, você é completo. Qual é o pai, qual é a mãe que não gostaria de ver o filho indo mais longe? Uma das coisas que meu pai sempre me falou desde que nós éramos crianças era: vocês vão mais longe do que eu. E ele me ensinou isso e eu declaro todo dia para os meus filhos: vocês vão mais longe que o papai. Então tudo que Deus prometeu para mim, boa parte tem que se cumprir, e muita coisa vai se cumprir nos meus filhos e nos filhos dos meus filhos. Eu quero profetizar: a tua herança, a tua descendência, os filhos e os filhos dos teus filhos serão benditos e poderosos na terra. Eles vão manifestar as promessas de Deus. Pessoas, famílias, cidades, nações conhecerão quem é o Deus de Israel por causa da tua família, por causa da tua descendência. Versículo 19. E esse, usando de astúcia, esse rei que não conhecia José, contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Versículo 20 começa a mensagem de hoje. Neste tempo, nasceu Moisés. No tempo que começou a escravidão, no tempo que começou a opressão, no tempo que o povo começou a ficar atado, preso, nasceu Moisés. Porque num tempo de escravidão, Deus sempre fará nascer um libertador. No tempo que não havia salvação, Deus fez nascer Jesus. Imagina se Martin Luther King tivesse nascido hoje, qual a relevância que ele teria? Ninguém nasce fora do tempo. Você pode ter sido rejeitado pelos seus pais. Você pode ter vindo de uma gravidez indesejada. Você pode ser fruto de qualquer coisa que você acha que é, mas eu posso lhe garantir pela palavra: você nasceu para esse tempo. Deus te colocou na terra para esse tempo. É por isso que nós temos que discernir o tempo. Você só vai descobrir para que você serve se você descobrir qual é o problema da nossa geração. Porque o problema da nossa geração sempre vai estar conectado com o nosso propósito de vida. Ou seja, foi na escravidão do Egito que nasceu Moisés. Moisés era um libertador, nasceu para isso. Aos 3 meses de idade, com quanto tempo? 3 meses. Ele libertou a primeira pessoa.
Como assim? Ué, a mãe dele. Quando a filha de Faraó viu o bebê, que ali foi uma ação sobrenatural. Primeiro, a coincidência dela encontrar o bebê. Segundo, dela olhar, ver que é hebreu. Falou, é hebreu. E tinha uma ordem para matar os hebreus. Mas, querido, quando a mão de Deus está sobre alguém, a morte não tem poder sobre essa pessoa. A filha de Faraó bota os olhos e fala assim, eu me compadeço dele. Gente, tinha milhões de crianças egípcias e hebreias. Ela, como filha do rei, já tinha visto de tudo. Ela se compadeceu logo do libertador. Quem tem propósito não morre antes do tempo. Ela se compadece do libertador e fala assim, vou pegar e vou criar para mim. Miriam, a irmã de Moisés, chega e sugere. Esses dias eu preguei sobre isso. Perguntas que mudam destinos. Miriam chegou perto da filha de Faraó, falou assim, oi, a senhora gostaria que eu buscasse uma babá para cuidar dessa criança? Que tem pergunta que já é sugestão, né? E são essas perguntas que podem mudar o destino de uma pessoa. A filha de Faraó pega lá. A Bíblia diz que Miriam foi e buscou Joquebede, a mãe de Moisés. E quando chegou Joquebede, a mãe de Moisés, a filha de Faraó olhou para ela e falou, você cuida desse menino para mim, que eu te darei um salário. Naquele dia, ela deixou de ser escrava para ser uma assalariada. O teu propósito não vai se manifestar um dia, ele já nasceu contigo. Você pode estar vivendo fora do teu propósito, mas ele nasceu contigo. Uma pergunta que eu adoro fazer para as pessoas, sem que elas percebam, é o seguinte: o que você faria se eu te desse hoje 10 milhões de dólares? Precisa ver a cara dos pobres, irmão. Eu vou desaparecer. Eu vou para a Europa.